planejamento, ou meu plano de gerenciamento do negócio. Primeira coisa, eu preciso coletar os requisitos. O que significa coletar os requisitos? Olha, eu preciso saber exatamente qual é o produto do meu projeto, né? Eu preciso saber exatamente o que é que meu cliente quer, né? Eu tenho que definir quem é o meu cliente, certo? Tem que saber exatamente o que é que ele quer, para daí eu desenhar um escopo completo em cima do que é possível fazer, do que a gente tem recurso e expertise para fazer, para dar continuação. Então, antes de mais nada, eu preciso saber o que fazer, tá? Então, eu preciso levantar todos os requisitos do produto do projeto. Com esses requisitos em mãos, eu defino então o nosso escopo. Então, definido esse escopo, sabendo exatamente o que eu preciso fazer, aí eu preciso criar a EAP, a estrutura, ou seja, eu preciso saber que pacotes de trabalho eu vou ter que fazer, que atividades estarão relacionadas ao projeto, para que daí eu possa fazer todos os outros planejamentos, certo? Ah, então da EAP sai as próximas 2 fases? Não, sai todas as outras fases, saem do EAP. Então até aqui é um caminho obrigatório para vocês. E daqui para frente, de acordo com o projeto, de acordo com a organização, de acordo com a importância que cada uma dessas áreas tem, essas áreas de conhecimento tem para a empresa ou para o negócio que você está desenvolvendo. Opa, então tem a EAP. Eu venho aqui, defino todas as atividades, certo? Defini as atividades. Opa, ela já alimenta então uma estimativa dessa duração. Se eu já tenho definidas as atividades, eu já posso levantar o que ou quanto eu vou gastar em cada uma delas, para fazer cada uma delas. E ao mesmo tempo, eu tenho que trabalhar o sequenciamento dessas atividades. Então, a duração de cada uma e o sequenciamento delas, né? Conhecer as interdependências entre elas. Feito ou estimada a duração de cada atividade, eu já alimento a fase de orçamento. Já dá para fazer orçamento? Não, porque eu preciso alimentar com mais uma série de elementos, mas eu já posso alimentar a área de orçamentos. Sequenciadas as atividades, então aí eu parto para desenvolver um cronograma. Por quê? Porque daí eu já conheço, além de conhecer as atividades, já conheço as interdependências, quem vai fazer antes, quem vai fazer depois, conheço relação entre elas. A própria duração também, alinhada a esse sequenciamento. Eu tendo sequenciamento, essas dependências e tendo a duração de cada uma delas, aí eu já posso desenvolver então o meu cronograma. Eu consegui definir a dependência ou a disponibilidade das atividades. Aí eu já dependo de outros elementos, vamos lá. A EAP também eu já trabalhei para estimar os recursos das atividades. Se eu tenho as atividades, eu já defino esses recursos. O cronograma tem vários inputs, né? A própria estimativa também tem um input a estimativa de recursos que eu tenho para poder executar esse projeto. E essa estimativa de recursos também vai alimentar a minha estimativa de custos. É o grupo de definição de atividades, qual a duração de cada atividade, quais os recursos necessários para que essas atividades sejam realizadas, o sequenciamento delas. O desenvolvimento do cronograma depende da quantidade de recursos, ou seja, da alocação desses recursos que eu terei disponíveis para fazer, quando tenho que fazer, porque, gente, tem uma coisa muito séria. Algumas armadilhas, alguns softwares não consideram uma série de coisas. O Proje, se você for olhar todos os relatórios dele, você vai ver que houve sobreposição em algum momento. Mas ele deixou você fazer, ele fez um alinhamento automático de acordo com as dependências que você fez de cada uma das atividades e dos tempos envolvidos. E na hora que ele montou essa estrutura e jogou esse tempo, ele fez isso considerando recursos infinitos. Ah, mas eu preciso, do recurso Wanderson, eu preciso lá só 16 horas dele no projeto. Poxa, ele tem 50 horas disponíveis, mas se nessas 16 horas eu preciso dele 8 horas numa atividade, 8 horas em outra, e essas duas atividades têm que ser feitas juntas, eu já não consigo. Então tem que tomar cuidado com isso, com essa alocação. E é aqui que a gente faz
essa brincadeira toda, né? Ou seja, eu recebi as atividades, eu tenho estimativa da duração, eu tenho interdependência entre elas, eu tenho os recursos disponíveis, máquinas, equipamentos e pessoas, e monto o cronograma. Opa, deu sobreposição. Aí eu rearranjo, reestruturo, reorganizo e tenho um deadline diferenciado aí. Lembrando que muitas vezes, dependendo do projeto que vai ser feito, né, quando você faz um projeto para um cliente, você já determina um prazo em cima desse cronograma que você já fez uma estimativa lá na fase inicial. Agora, dado esse prazo, dificilmente você vai conseguir renegociar. E, como a gente viu também, no caso de projetos como tocados pelas automobilísticas, por exemplo, naquela data eu tenho que sair um modelo novo, eu tenho que ter uma nova concepção, eu tenho que ter alguma coisa nova no mercado. Então, eu não posso atrasar o projeto final. Esse arranjo, esse planejamento, essa estruturação desse cronograma é fundamental, porque esse cronograma é quem vai determinar, inclusive, os custos. Certo? Porque se tiver 2 recursos Wanderson para fazer, é um custo, mas se tiver um só e tiver que sobrepor, vai ter que ter hora extra, aí já tem adicional, aí vai ter uma série de elementos que podem não ter sido considerados antes. Muitas vezes um projeto começa a se deteriorar já nessa fase estrutural do cronograma. Cronograma desenhado errado, você já tem custos errados, estimativa, utilização de recursos, datas de negociação desses recursos também comprometidas. Para que eu possa ter esse cronograma fechado, eu vou pré-construí-lo várias vezes, né? Então, primeiro eu vou fazer um desenho dele estimando só a duração das atividades, junto com o seu sequenciamento e com as suas dependências, certo? Fechei. Aí eu vou bater lá e ver a alocação de recursos. Eu vou ter máquinas e equipamentos disponíveis naquelas datas em que o cronograma está apresentando ou não. Se eu vou ter os recursos humanos naquelas datas ou não. E aí eu vou fazendo os arranjos, né, os deslocamentos nesse cronograma e vou refinando o cronograma. Então, o cronograma é uma coisa muito delicada. A gente normalmente começa com faz uma pré-baseline, uma pré-linha de base, né? Uma estrutura inicialmente, e aí vai catar os recursos, vai ver as necessidades, vai ver as ofertas. Quando você tem recurso externo, por exemplo, você tem que ver se tem disponibilidade naquela data, né? Se você vai conseguir alocar, se naquela data que você precisa, é uma data boa de alocar esse recurso. E muitas vezes é um caminho crítico que você deixou mais gordo. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Sempre tem que ter, tem que ser algo factível, né? Deve ter um coeficiente de segurança. Mas esse coeficiente de segurança é o que a gente chama de alfa. Não é um CC, né? Um outro coeficiente muito conhecido aí de pessoal que trabalha na indústria, que é o coeficiente de medo, vamos chamar assim, que você põe lá 2 vezes o tempo, estima o dobro do que precisa. Não, isso não existe, né? Então você sempre realoca lá 10%, 5%, 3%. Isso é uma alocação bacana dentro do projeto, né? Eu passo para fechamento de um orçamento oficial já dentro desse projeto, né? Que é o que deve sair desse planejamento, é o refino do orçamento feito lá no pré-projeto, ou feito lá na fase de inicialização. Lembrando, eu alimentei já com o RH aqui, eu alimentei já com uma série de outros elementos, e o RH também dependia da IAP. Por quê? Porque eu preciso saber quais expertise eu ia precisar. A IAP também me alimentou toda a parte de orçamento e toda a parte de estimativa de custos, que também não tem uma linha aqui, mas também tem uma ligação direta com o orçamento, lógico, né? O custo é quem define esse orçamento. O RH também foi alimentado com todos aqueles elementos que a gente já passou. A EAP também alimentou o quê? A EAP também me alimentou um plano da qualidade. Por que um plano da qualidade? Veja, eu tenho que garantir continuamente, né? Eu tenho que fazer um acompanhamento contínuo da qualidade do produto, né? A qualidade do escopo que eu vou entregar. Vocês lembram lá? A tríade? Custo, escopo,
tempo, a projeção dele é a qualidade. Então a qualidade do projeto está em eu conseguir entregar o escopo especificado, no tempo especificado, né, no custo especificado. Essa é a qualidade do projeto. E a qualidade do produto, ou seja, a qualidade do serviço ou produto entregue ao cliente que encomendou de você esse projeto. Aí eu tenho que ter um acompanhamento, um controle das especificações do produto. A qualidade para a execução desse plano, eu vou ter o plano de controle do projeto e o plano de controle do produto. Então, todas as medidas, todos os indicadores, todos os pacotes, né, quais as especificações de saída de cada pacote, tem que ser planejado aqui. E eu tenho aquele acompanhamento, ou planejamento também, daquilo que já falamos também em aulas anteriores, que é a curva S, né? Pode ser um dos indicadores, ou seja, você controlar o planejado versus executado. Então você planeja uma linha de tempo, planeja uma linha de custo, uma baseline de custos, né? Uma baseline de tempo e garante a qualidade de entrega do escopo, de entrega do pedido de acordo com os requisitos. Então, garantir a qualidade dos 3 elementos. Esse é o planejamento que tem que ser feito da qualidade dentro do projeto. Se gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até a próxima.